Olá, que prazer estar aqui novamente em nome de Jesus para seguirmos com a leitura de mais um capítulo dessa preciosidade que é o nosso audiobook. Compartilhe, se inscreva, leve este áudio até algum coração que você sabe que está necessitado e não esqueça de ativar o sininho para receber novos conteúdos. Capítulo 14. O caso Ana. Cura pela palavra de Deus para a solidão. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não dormia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observá-la, o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho,
e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 a 18. A solidão é algo que assusta profundamente o ser humano. Quando crianças, temos medo de ficar sós e choramos se nossos pais se ausentam do quarto. Ao nos tornarmos adultos, isso não muda muito. A solidão dói. Os homens se envolvem cada vez mais em atividades com o simples objetivo de não se sentirem sozinhos. O medo de estar só pode empurrar alguém na direção de relacionamentos insatisfatórios, nos quais os indivíduos se toleram e se aturam apenas para não ficarem sozinhos. Cercar-se de amigos, casar-se, ir a festas, participar de uma igreja, mergulhar no trabalho. Nada disso é fórmula infalível para vencer a solidão. Na verdade, a solidão não é a ausência física de uma companhia humana. É a constatação da ausência de relações significativas com outras pessoas. Tais relações são muito importantes para nós. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus no Éden, reconhecendo a natureza social do ser que criara e a necessidade que ele tem de relacionar-se com seus semelhantes. Gênesis 2, 18. Por isso é comum aqueles que estão solitários sentirem-se insatisfeitos, tristes, inseguros, ansiosos e deprimidos. Diversos personagens bíblicos atravessaram momentos de solidão. Na cruz, Jesus sentiu-se desamparado. Paulo viu-se sozinho numa prisão de Roma. João passou seus últimos dias exilado na ilha de Patmos. Dentre esses personagens, uma mulher do Velho Testamento, Ana, destaca-se como um importante exemplo através do qual podemos aprender lições preciosas sobre a solidão. A face da solidão. É preciso distinguir solidão de solitude. O próprio Senhor Jesus tinha necessidade de ficar sozinho de vez em quando e procurava lugares desertos para orar. Nós também podemos apreciar esses momentos de isolamento tão propícios ao descanso e à reflexão. A solidão, ao contrário, caracteriza-se por um vazio existencial decorrente da falta de relações significativas com entes que nos são caros. Ainda que tenhamos a companhia de muita gente, se verificarmos que nos falta uma ligação básica com elas, se não fizermos parte do grupo ou esse não fizer parte da nossa vida, se nos faltar um senso de importância e proximidade, experimentaremos a solidão. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, lamentou o salmista, Salmos 102, verso 6. Alguém pode sentir-se solitário quando só e isolado, mas também quando cercado por uma multidão. Existe muita solidão nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais e nas penitenciárias. Nós a encontramos entre os migrantes, os soldados, os solteiros e os que enviuvaram, mas há solidão também nas grandes cidades, nos condomínios luxuosos, entre artistas e governantes,
nas multidões apressadas e nas fábricas entupidas de operários. O caso de Ana é um exemplo interessante de como a solidão pode ser causada pelo excesso de pessoas e não pela falta delas. Ana não vivia sozinha e, ao mesmo tempo, era solitária. Sua solidão era causada pelo acúmulo de gente a seu redor. A prática da poligamia, comum em Israel, em outros países do Antigo Oriente, tornava a vida familiar extremamente complicada. Há um ditado muito conhecido que diz que no casamento, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E na casa de Ana, era 4 ou 5 ou 10. Eucana tinha 2 esposas. Penina, apresentada pelo autor bíblico como a rival de Ana, enchera a casa de filhos. Ana, ao contrário, era estéril e constantemente humilhada por causa disso. Seu marido, porém, parecia não perceber que tal situação tornava a existência da mulher insuportável. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso 8. Ele era um bom homem, mas completamente insensível. Eu um pouco convencido. Não conseguia compreender a esposa. Ela vivia num ambiente hostil, rodeada de indivíduos com os quais não tinha nenhuma relação profunda ou amistosa. Não se sentia compreendida e aceita. Não tinha com quem conversar, nem se abrir. Há alguns anos, uma famosa atriz de Hollywood deu fim à própria vida. A notícia foi um choque para todos. Ninguém conseguia entender por que ela fizera aquilo. Era bonita, jovem, rica e famosa, possuía milhares de fãs e centenas de homens ajoelhados aos seus pés. Onde quer que fosse, uma multidão de admiradores se formava ao seu redor. Estava no auge do sucesso. No entanto, um bilhete que ela rabiscara pouco antes de suicidar-se ajudou a esclarecer o mistério. Esse dizia: é insuportável viver sozinha. Se nos faltam relações profundas e calorosas, seja uma virtude das circunstâncias ou em consequência do nosso medo ou timidez, qualquer que seja o motivo, o natural é que nos sintamos solitários. Talvez até estejamos cercados de gente, até sejamos populares, tenhamos alcançado fama e admiração, mas nos sentimos sós, porque nos falta uma ligação profunda com os que nos cercam. Nosso relacionamento com os outros não é íntimo nem significativo, e nossa atividade social não nos proporciona a satisfação emocional que gostaríamos de obter. Os efeitos da solidão. Mais cedo ou mais tarde, os efeitos daquela existência solitária haveriam de manifestar-se no estado de espírito de Ana. Ela chorava, não queria comer, seu coração estava partido e seu semblante triste. Achava-se profundamente deprimida, insatisfeita com a vida que levava e sem enxergar perspectivas de mudança. Existe algo muito importante que precisamos assinalar agora. As atividades religiosas não eram capazes de aliviar o vazio da alma daquela mulher. Ela ia anualmente ao santuário de Siló
à casa do Senhor para adorar e sacrificar, e a cada ano regressava com um estado de espírito pior do que fora. Verso 7. Fazer-se religioso não deixa ninguém menos só. A religião não pode resolver o problema da solidão. Dependendo do caso, até o agrava. Certa ocasião, eu estava dando uma aula para os alunos do 4º ano do seminário e, num dado instante, passamos a conversar sobre as dificuldades do ministério. Muitos deles já eram pastores a essa altura. Começamos a falar sobre como era difícil mostrar-nos fortes nos momentos em que nos sentíamos fracos. Alguns deles, emocionados, narraram situações em que experimentaram uma profunda fragilidade, como a morte de um parente ou a enfermidade de um irmão, mas tiveram de transmitir segurança à família enlutada ou à igreja abatida. O curioso, diziam eles, é que os outros acabavam vendo-os como homens muito fortes e determinados. No entanto, eles próprios não se sentiam assim. Por fim, um daqueles pastores disse: Professor, sabe qual é o resumo de tudo isso? Solidão. Saí daquela aula emocionado. E daí também com uma convicção renovada de que é importante permitirmos-nos ser transparentes, ser frágeis, ser humanos, mesmo sendo líderes. A outra opção é a solidão, o isolamento, a distância dos homens, mesmo que estejamos muito perto de Deus. O ser humano tem necessidade de estabelecer vínculos significativos com seus semelhantes, e não podemos forjar uma relação com o Senhor para compensar a ausência de laços satisfatórios com outras pessoas. Isso não seria uma comunhão espiritual saudável, mas uma tentativa de compensação. Não obstante, há muitos que se atiram numa busca de Deus porque se veem incapazes de estabelecer relacionamentos com seus semelhantes. Geralmente permanecem frustrados, porque no fundo procuravam outra coisa. A realidade da solidão torna a vida um fardo extremamente pesado. O indivíduo que está só mergulha num estado crônico de depressão. Sua autoestima desaba. Sente que precisa aproximar-se dos outros, mas, tragicamente, busca as pessoas com tanta ansiedade que estas se afastam dele. Surge uma atitude de autopiedade e desespero. Para pôr fim a esse sofrimento, ele pode tentar esconder-se no ativismo, no trabalho, numa vida social intensa, nas drogas ou no álcool. Pode também tentar o suicídio. Cada ser humano reage à solidão à sua própria maneira, mas quase sempre os resultados são iguais. O solitário vai se tornando mais e mais ensimesmado, isolando-se do mundo. Busca os outros de maneira possessiva, à medida que sente que precisa deles para sentir-se melhor, ou de forma agressiva, quando tenta chamar a sua atenção. Assim, infelizmente, acaba por afugentá-los
Pode ainda fechar-se em seu próprio mundo ou colecionar relacionamentos superficiais e insatisfatórios. E aí a solidão tende a continuar e até a intensificar-se. Como vencer a solidão? Apesar de a situação de Ana ser muito difícil, o texto termina mostrando-a como uma mulher feliz que superou a solidão. As condições em si não se alteraram. Ela continuava sem filhos e tendo de dividir a casa com uma rival, mas a disposição do seu coração já era outra. Não podemos esperar que as circunstâncias mudem para que a nossa vida melhore. Talvez aguardemos para sempre. Por isso, às vezes, paramos no tempo ou cobramos de Deus uma ação. Mas primeiro, algo precisa ser modificado dentro de nós. Aí a situação mudará, ou nós faremos com que mude. Ana sempre ia ao templo. Isso era um hábito. Dessa vez, porém, algo importante aconteceu ali. Nós também podemos ir à casa de Deus por costume e sair de lá exatamente como entramos. Mas, se quisermos, faremos do culto um momento de riqueza espiritual e de crescimento interior. Infelizmente, muitas igrejas hoje têm negligenciado esse aspecto da sua missão, com suas cerimônias frias e seu convívio humano superficial. Acabam por concorrer para que seus membros sintam-se solitários. Corrigir essa falha deve-se constituir-se num desafio para o povo de Deus em nossos dias. A igreja deve ser uma voz para todos os que não possuem voz, e um lar onde todo homem possa sentir-se em casa. Paul Johnson. Ana foi orar depois de cumprir seus deveres religiosos. Verso 9. Estava disposta a buscar algo mais do que meras obrigações. Queria um relacionamento íntimo com Deus. Nenhuma solidão resiste a um companheirismo sincero e desinteressado com o Senhor. Quem está com Ele nunca se encontra totalmente só. Davi afirmou: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmos 27, versos 10. É verdade que não devemos nos entregar a Ele apenas porque não conseguimos nos relacionar com mais ninguém. Ele não é um prêmio de consolação sentimental, mas também é verdade que a dimensão espiritual do ser humano é fundamental e não pode ser negligenciada. Se nos relacionarmos apenas com pessoas, mas não com Deus, ainda estaremos sozinhos. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 10. E Ele a escutou, assim como nos ouve. Era importante desabafar e ele podia abrir-se com Deus. Os filósofos existencialistas afirmam que o homem está condenado à solidão, porque nenhum outro jamais saberá exatamente como ele se sente. Mas, se mais ninguém o compreende, meu amigo, Deus sim.
Ele o escuta e sabe perfeitamente como se sente. Como fez Ana, você também pode abrir-se com ele. Entretanto, ela não falou só com Deus. Conversou ainda com o sacerdote. O início da conversa foi simplesmente desastroso. Eli pensou que ela estivesse embriagada e passou-lhe uma descompostura. Versos 12 e 17. Mas os dois conseguiram superar o mal-entendido inicial e desenvolver um diálogo profundo e oportuno, que a ajudou muito naquele momento difícil. Às vezes, aquele com quem podemos estabelecer uma convivência significativa está bem ao nosso lado no templo, em casa, no trabalho, mas não o vemos, não percebemos. Para corrigir isso, basta que procuremos cultivar essa relação e nos permitamos superar desentendimentos do passado. É bom se abrir com Deus, porém não é o suficiente. Adão, no paraíso, gozava de íntima comunhão com o Senhor, mas não era o bastante. Precisamos dirigir-nos aos outros. O objetivo não é que eles nos tirem da solidão ou nos forneçam alguma receita milagrosa de realização social, mas simplesmente estabelecer com eles um encontro caloroso. O solitário vive ensimesmado, gravitando em torno do seu próprio umbigo e frequentemente acha que os outros têm a possibilidade e a obrigação de consertar a sua vida. Quando chega a relacionar-se com alguém, é na tentativa de usá-lo, manipulá-lo, sugá-lo. Isso não é um relacionamento autêntico e não resolve o problema da solidão, pois assim o verdadeiro encontro entre dois indivíduos torna-se potencialmente impossível. O fato é que Ana descobriu ali na casa do Senhor uma forma não possessiva de relacionar-se. Verso 11. Ao abrir mão da companhia do filho, prometendo-o a Deus, estava abdicando-se de direitos materiais, pois em Israel o filho era o herdeiro, e de cuidados futuros. Era o filho quem amparava a mãe na velhice. Curiosamente, para sairmos da solidão, temos de abrir mão dos outros. Temos de reconhecer que o propósito da vida deles não é nos satisfazer nem tornar nossa vida mais agradável. Eles não existem para nós, mas para si próprios. A solidão acaba no preciso momento em que duas pessoas reconhecem isso e ainda assim procuram-se para estabelecer contato, para dar-se e receber, para viver e deixar viver de uma maneira desinteressada, profunda e sincera. Certo homem sentia-se muito sozinho. Pensava em como poderia acabar com a sua solidão. Então, apanhou um pássaro que sempre ouvia cantar na mata e colocou-o numa gaiola. Ele acreditava que seu canto, sua presença, sua singela alegria concorreriam para tornar-lhe a existência um pouco menos solitária. Mas a partir do instante em que o pássaro foi preso, deixou de cantar. Ressentia-se do que perdera: a liberdade, o céu, o vento,
as árvores, as outras aves. O homem ficou triste. Percebeu que, em vez de uma criatura infeliz, agora existiam duas. Por isso, abriu o cativeiro e soltou seu prisioneiro. A partir daquele dia, porém, nunca mais esteve só, pois a ave passou a vir cantar na sua janela todas as manhãs. Ana obteve uma importante vitória sobre a solidão. Os resultados desse triunfo fizeram-se sentir imediatamente. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verso 18. Mais tarde, ela teria o tão sonhado filho, Samuel, o último juiz de Israel e um de seus maiores sacerdotes. 1 Samuel 2:21. Além do primogênito famoso, ela foi agraciada com mais 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel 2:21. Somos capazes de afirmar que ela nunca mais pôde reclamar de solidão. Mas o semblante de Ana não se transformou quando ela recebeu essas bênçãos, ou mesmo alguma promessa de que elas viriam. Sua vida mudou quando aprendeu a estabelecer relações significativas com Deus e com os outros. Todos precisamos de relacionamentos íntimos e calorosos para conservar a nossa saúde emocional. Se nos sentimos isolados, postos de lado e incompreendidos, a solidão desaba sobre nossa cabeça, mesmo que estejamos rodeados de gente, e assim muito da nossa alegria se esvai. Para sermos seres humanos em plenitude, precisamos uns dos outros. Todo o caráter espiritual do homem se encontra entretecido na sociedade e se apoia na indispensável relação do eu e tu. Dietrich Bonhoeffer. Se o seu semblante está triste e você quer seguir o seu caminho de uma forma diferente, lembre-se de Ana. Como se deu com ela, você pode superar as circunstâncias, a timidez e o medo. Pode sair da sua concha e estabelecer relações significativas e gratificantes. Como sucedeu a ela, você pode obter vitória sobre a solidão.